(12 de maio de 2025) Atos dos Apóstolos, o discurso e o martírio de Santo Estevão. O discurso de Estevão, registrado no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, é uma síntese da história salvífica de Deus com o povo de Israel. Vale a pena lê-lo em sua totalidade. Por causa de sua extensão, na meditação de hoje, nos limitaremos a lê-lo do versículo 51 em diante. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim fazeis vós também. Que profetas não perseguiram os vossos pais? Mataram os que anunciavam a vinda do justo, do qual agora sois traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei pelo ministério dos anjos e não aguardastes. Quando ouviram isso, os seus corações encheram-se de ira, e os dentes deles rangeram contra ele. Ele, porém, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram em alta voz, taparam os ouvidos e correram todos contra ele. Levaram-no para fora da cidade e apedrejaram-no até a morte. As testemunhas puseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo e começaram a apedrejar Estevão, que orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras, morreu. Saulo aprovou a sua morte. Escutaremos uma meditação escrita pelo irmão Elias, narrada por Felipe e acompanhadas por cantos de harpa dei. O discurso de Estevão não podia ser mais claro. Com palavras fortes, ele culpa repetidamente o povo de Israel por resistir ao Espírito Santo. Em sua bondade, Deus enviou-lhes os profetas, por meio dos quais lhes deu instruções e os lembrou de como deveriam viver para agradar-lhe. Quando necessário, ou seja, quando os israelitas se desviavam, Deus exortava-os insistentemente à conversão. Como já ouvimos no Evangelho de São João e agora nos Atos dos Apóstolos, os corações, especialmente aqueles que têm a responsabilidade de liderar o povo, muitas vezes estão fechados, de modo que o Espírito Santo não pode trabalhar neles. Por conseguinte, agem como fizeram com Jesus e, mais tarde, com os apóstolos, assassinam o mensageiro de Deus. Os profetas e os santos não são reconhecidos por aqueles cujo pai é o diabo. Pelo contrário, representam uma ameaça, pois dão testemunho de Deus e falam em seu nome. Isto mostra ainda mais claramente o quanto os perseguidores que agem de acordo com a sua maldade estão longe de Deus. A qual profeta não perseguiram os vossos pais? Pergunta Estevão, ao que ele mesmo responde: assassinaram os que anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei pelo ministério dos anjos e não aguardastes. Com estas palavras, Estevão pronunciou a sua sentença de morte, por assim dizer. Os seus oponentes já não conseguiam ouvi-lo e começaram a ameaçá-lo. Quando lhes disse que tinha visto os céus abertos e Jesus à direita de Deus, não puderam mais suportar, pois essa visão confirmava a veracidade da mensagem dos apóstolos
e significava julgamento para aqueles que estavam fechados a ela. Portanto, fizeram mais uma vez o que os seus pais haviam feito antes, assassinaram as testemunhas de Deus, neste caso, apedrejando Estevão cruelmente. Estevão, por sua vez, fez o que o Senhor também havia feito na cruz. Pediu que esse pecado não lhes fosse imputado. Desta forma, a inesgotável bondade de Deus se manifestou nele, que quer perdoar até os assassinos, desde que estes se disponham a converter-se e a aceitar o seu amor. Aqui encontramos a nossa fé em toda a sua profundidade. Só é possível pedir perdão àqueles que nos estão a assassinar graças à graça que Deus concede aos homens. É mergulhar no oceano de amor que emana do coração de Deus. Ao enviar o seu Filho Jesus Cristo ao mundo como um homem, o Pai enviou-nos esse amor para nos trazer a redenção que jamais poderíamos obter por nós mesmos. Todos nós que seguimos Jesus somos chamados a permitir que este grau de amor se torne efetivo em nós também, para que, como Santo Estevão, possamos perdoar os nossos inimigos. A passagem de hoje termina com a afirmação: Saulo aprovou a sua morte. Com esta referência, o homem que mais tarde se tornaria o grande apóstolo da Igreja surge pela primeira vez nas Escrituras. Aqui ele é apresentado a nós nas sombras e como cúmplice do assassinato de Estevão. No entanto, como veremos em breve, Deus o tirará das trevas e o conduzirá à sua maravilhosa luz. Para isso, primeiro terá de encontrar Jesus e converter-se a ele. Há quem acredite que o sangue derramado por Estevão ajudou Saulo a tornar-se o Paulo que tanto amamos e cujo ministério tanto apreciamos. Talvez tenha sido assim. Só Deus o sabe. Hoje ficamos com o testemunho radiante de Estevão e maravilhados com o zelo com que a igreja primitiva proclamava o Senhor, no poder do Espírito Santo. Hoje ouvimos em um versículo de Aleluia as palavras do mártir Santo Estevão. Vejo os céus abertos e Jesus em pé à direita de Deus. Cielo et Iesum stantem ad extris virtutis